Olá pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o NanoSynth, que é um material sintético de substituição óssea à base de fosfato de cálcio bifásico. Material desenvolvido pela FGN, que temos conseguido resultados muito legais, muito bacanas com ele. Então a gente vai ter duas apresentações, um de grânulos maiores, de 500 a 1000, e uma versão com grânulos menores, de 200 a 500. O que eu acho muito legal é que a apresentação dele já vem uma diferença enorme. Nós vamos abrir a embalagem, eu vou ter essa composição de 4 blisters, onde eu tenho a quantidade de 1 grama dividido em 4 sachês individuais. Então, depende do tamanho da cirurgia, da quantidade de material necessário, eu vou abrir só um, se for o caso 2, 3, e assim eu economizo o material e mantenho a minha porção fechada, lacrada, ela mantém estéril. Então é uma economia bem legal que a gente vai fazer nesse sentido. Eu tenho aqui já os blisters abertos, esse aqui com grânulos maiores, com os grânulos de 500, e um outro com os grânulos menores de 200. De 500 a 1000, de 200 a 500. Nós temos por protocolo usar aqui na clínica uso de grânulos maiores para enxertos mais amplos, levantamento de seio, preenchimento de alvéolo, pós-exodontia, e os menores para preenchimento de gap, para preenchimento de implantes instalados em pós-exodontia, né, de forma imediata. E também existe a possibilidade de mescla, de misturar os dois materiais para que a gente tenha grânulos diferentes para alguma área de enxertia mais específica. Então aqui nós temos uma mandíbula que a gente utiliza nos hands-ons, uma mandíbula do sistema Arxis, onde a gente vai simular 4 situações diferentes. Então aqui eu tenho uma primeira condição nessa região, que é um alvéolo de paredes íntegras, é um alvéolo com defeito de 4 paredes, onde nós vamos fazer um preenchimento ósseo com o NanoSynth. Numa segunda situação, uma vista um pouquinho mais aproximada aqui, ó, deixa eu organizar, nós temos um implante com a deiscência da parede óssea vestibular, nessa região. Na terceira simulação, nós vamos avaliar aqui, nesse ponto, um alvéolo com deiscência da parede óssea vestibular. E numa última simulação, do outro lado aqui, do lado oposto, vou pegar uma posição melhor para a gente ver. Aí nós vamos ter um implante com 2 milímetros infraósseo. E aqui nós vamos apresentar uma técnica que a gente tem utilizado e tem dado resultados maravilhosos em relação à formação óssea no contorno do componente protético. Fica bem legal, bem interessante. Vamos ver se a gente consegue uma vista mais aproximada de todos. Então, um primeiro alvéolo aqui atrás, um implante com um comprometimento de deiscência na tábua óssea vestibular, o alvéolo com a deiscência na tábua óssea vestibular, e por último aqui o implante instalado 2 milímetros infraósseo, onde a gente vai fazer uma técnica para preenchimento da região do componente protético. Então vamos começar o trabalho. Nós vamos começar o procedimento abrindo o sachê. Então nós vamos fazer um corte para poder dispensar esse material no frasco onde ele vai ser hidratado. Então nós vamos começar aqui com o sachê com o NanoSynth de maior granulação. Vou aproximar um pouquinho aqui a imagem para a gente ver como vai acontecer essa hidratação. Isso, vamos gotejar soro fisiológico e vai homogeneizar esse material até que ele ganhe a consistência que seja interessante para a gente manipular. Uma consistência que seja viável para levar esse material até a área receptora e que eu consiga manipular e que eu consiga de alguma forma torná-lo moldável. Então foi injetada uma primeira porção de soro
Vamos completar um pouquinho mais algumas gotinhas. E aqui, lembrando que a gente está com a medida de um blister inteiro, que é uma medida de 0,25 gramas. Então ele vai sendo manipulado, vai sendo adaptado para conseguir uma condição de manipulação bem legal. Mais uma porçãozinha de soro e vamos hidratando. Ele vai buscar uma função de ósseo condutor, né? Ele tem uma excelente estrutura ósseo-condutora que permite uma ótima vascularização e deposição celular. É um material seguro, 100% sintético, ele é atóxico, não é alergênico, então é um material muito interessante para a gente usar no dia a dia. Ó, já está numa condição bem legal, bem interessante de hidratação. É uma hidratação bastante eficiente, bastante rápida, né? Nós vamos levar muito tempo para que isso tenha essa função cumprida. Então nós vamos ter uma porção pronta e agora vamos partir para o preenchimento dos alvéolos. Então vamos agora levar esse material já hidratado para o interior do alvéolo. Nós estamos na nossa primeira situação, um alvéolo de 4 paredes. Então, carregar esse material e fazer uma compactação, uma adaptação para que não deixe espaços, não deixe gap, que esse material fique compactado e condensado dentro da região do alvéolo. Lembra que nós estamos usando o NanoSynth de granulação maior, de granulação de 500 a 1000. Repara como que o instrumento é interessante, porque eu ter uma espátula que funcione como um condensador que caiba dentro desse alvéolo é mais interessante para conseguir a compactação e a condensação desse material. Então vai mais algumas porções. Repara como que um sachê de 0,25 é uma quantidade bastante interessante, é uma quantidade bem legal, e a maioria dos procedimentos cirúrgicos acaba que a gente abre apenas um sachê. E isso é uma situação interessante que torna um custo-benefício bem legal, bem interessante. Depois de preenchido o alvéolo bem compactado, nós vamos preencher e compactar com uma gaze, para que ela absorva algum excesso de umidade que tenha na estrutura e compacte, fique bem certinho ao nível do alvéolo. Beleza? Ok. Nesse segundo procedimento, nós vamos levar o NanoSynth de granulação maior para o interior do alvéolo, que tem uma deiscência na superfície vestibular. É uma situação clínica bastante comum, corriqueira da gente encontrar, principalmente quando é indicada a exodontia com casos de fratura ou de lesões cariosas subgengival, onde já teve um comprometimento ósseo, já teve uma perda óssea. Então, da mesma forma, esse material vai ser compactado contra a região do alvéolo, condensado de uma forma que ele consiga ficar bem compacto, bem uniforme lá dentro, uma forma bem maciça. Ele vai ser preenchendo e reconstruindo essa estrutura, né? Numa situação clínica real, ele vai sendo hidratado pelo próprio irrigação sanguínea do alvéolo. E aí nós vamos ver essa compactação e finalizar isso com a gaze, da mesma maneira do caso anterior. A gaze vai ser condensada pelo instrumento para que a gente tenha uma condição bem interessante. Então temos aí os nossos 2 alvéolos preenchidos com material NanoSynth de granulação maior. Vou pegar o foco, é isso. Ótimo. Então, finalizada essa etapa de grânulos maiores do NanoSynth, repara que nós preenchemos 3 alvéolos unirradiculares, né? 3 alvéolos, e ainda resta bastante material. Então, um sachê de 0,25 gramas é material suficiente para preencher bastante área cirúrgica. Então, é um material que rende bastante e o custo-benefício é muito legal. Seguimos então com o NanoSynth de granulação menor, onde a gente vai dispensar o blister. Então abrimos mais um sachêzinho, agora um sachê
do granulação menor e vai da mesma forma receber a hidratação. Então uma primeira gotejada de solução irrigante e aí vamos deixar essa hidratação acontecer. Vou aproximar a imagem novamente. E esse material de granulação fina, de granulação menor, vai ser mais interessante para áreas mais delicadas, para áreas de volume menor. No caso, nós vamos usar para fazer o nosso enxerto ósseo nas áreas circundantes ao implante que acabou de ser instalado. Então, para esse implante que acabou de ser instalado e tem uma deiscência na parede óssea vestibular, nós vamos adaptar o componente cicatrizador, é o componente multifuncional do sistema Arxis. Ele vai ser adaptado em posição e ele vai proporcionar um vedamento da parte interna do cone Morse, né, da conexão interna. E nós vamos fazer o preenchimento com esses grânulos menores e esse material vai ser compactado na região da mesma maneira. Vai ser visível na imagem que o material é bastante mais delicado, é de proporções mais reduzidas, e aí ele vai ser bem interessante para entrar nesses pequenos gaps, nessas pequenas áreas ao redor do implante, né? Principalmente quando a gente faz implante pós exodontia, né? De forma imediata, ele vai ser bem interessante. E a gente pode compactar com tranquilidade, porque o cicatrizador está ocupando o espaço da conexão interna e não tem o risco de grânulos do NanoSynth penetrarem para o interior do implante. Então eu tenho tranquilidade quanto a isso. Vamos levar o biomaterial, compactar, fazer o preenchimento, finalizar com a pressão da gaze e aí a gente tem essa área aí com o defeito corrigido. Isso vai ser visível radiograficamente de forma bastante rápida e muito eficiente. Nossa experiência clínica tem mostrado resultados bem legais, bem interessantes quanto a isso. Então vamos compactar aqui com a gaze e está pronto o nosso preenchimento. Temos então finalizado o procedimento de preenchimento no defeito da tábua óssea vestibular e aí o cicatrizador fazendo esse preenchimento, protegendo a parte de conexão dos componentes protéticos da sequência de trabalho final. Para o nosso último alvéolo, o implante foi instalado, ele está a 2 milímetros infraósseo, né, uma condição bastante interessante, e nós vamos já no mesmo momento cirúrgico adaptar o munhão, adaptar o componente protético para a prótese cimentada. Ele vai ser adaptado, ele vai ser travado com o impacto mecânico e nesse momento a gente vai fazer um preenchimento da interface até o nível ósseo. Então depois do componente protético instalado e adaptado, travado com o impacto mecânico, nós vamos levar o material. Aí é muito interessante essa granulação menor, porque nós vamos adaptar esse biomaterial entre os 2 milímetros que o implante foi submerso. Então nós vamos preencher esses 2 milímetros e isso vai preencher no pescoço do componente protético. A ideia é ter uma neoformação de tecido ósseo ao redor do componente protético, estimular essa formação do componente protético. E esse é o resultado final, o preenchimento nivelando os 2 milímetros infraósseo. A gente tem conseguido resultados de pós-operatório bem legal e uma formação óssea nessa região bastante interessante. Então aí, vamos ver se a gente consegue enxergar agora todos os nossos preenchimentos. Então todas as áreas foram preenchidas. Para finalizar, uma visão global de toda a estrutura que a gente tem, todos os preenchimentos associados com cicatrizador, associados com componente protético. Então é toda a diversidade possível para fazer os preenchimentos e conseguir uma qualidade periimplantar bastante legal, bastante interessante. É isso aí. Aqui podemos visualizar a hidratação das duas granulações. Então fica bem nítido que o tamanho da granulação é bastante diferente. Os grânulos menores entre 200 e 500 e aqui a granulação maior entre 500 a 1000.
bem diferente, nós vamos ter indicações diferentes para cada situação. E uma das possibilidades que muitas vezes é interessante é a associação e a mistura dos dois materiais, para que a gente tenha as qualidades dos grânulos de maior volume associado com a qualidade dos grânulos de menor volume. E aí a gente muitas vezes consegue preenchimentos mais interessantes nesse sentido. Então tem a possibilidade de usar grânulos menores, ou indicar grânulos maiores, ou uma terceira associação, possibilidade que seria a associação dos dois. Ter uma mistura entre grânulos, e aí abre o espectro, e eu teria uma granulação de 200 a 1000. Em alguns casos vai ser bem interessante essa indicação.